Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Estamos aí ao vivo, Instagram e indo para o YouTube também, nessa missão. Não é uma missão impossível, é uma missão possível. É uma missão onde Deus nos coloca em algo poderosíssimo. E nesse dia de hoje, que se inicia, mais uma semana que se inicia, na graça de Deus, nós iniciamos agradecendo por tudo que Deus faz em nossas vidas. Amém. E aqui hoje, eu vou deixar aqui o link, né, na descrição do vídeo que vai ficar no YouTube. Então, não vou deixar o vídeo no Instagram. Aí quem quiser assistir o vídeo completo, vai lá no YouTube, assiste o vídeo com maior conforto, mais qualidade e melhor para você, né? Mais tranquilo ali. Então vai ficar o link dessa gravação da palavra, onde nós vamos falar sobre as peças do xadrez. Não é sobre o xadrez, mas é o que ele representa nesse contexto da palavra de Deus. E essa palavra que vem para nos trazer instrução e nos livrar, nos libertar de amarras e nos livrar de situações que podem comprometer a nossa vida. Estamos aqui com o nosso benditíssimo, deliciosíssimo cafezinho. E aí, vamos lá para a instrução. Nesse dia que se inicia, nessa segunda-feira, graças a Deus, um final de semana maravilhoso, onde nós pudemos vivenciar momentos especiais junto da nossa família, os nossos filhos, da minha esposa, minha amada, essa que eu amo muito, onde nós pudemos estar ali diante de Deus, orando, colocando a Deus, a proteção de Deus, tudo que vem do Pai em primeiro plano, tudo à nossa frente para que Deus nos conduzisse nesse final de semana. Então nós agradecemos muito por tudo isso. E nessa semana que se inicia, nós colocamos aqui nas mãos de Deus todos esses momentos, tudo isso que nós temos aí pela frente, todas as oportunidades, todos os desafios, que nós não esmorecemos, né? Que a força do Pai, que a força de Jesus Cristo, todas as experiências que Deus concedeu para nós, todas as palavras nós possamos usar para o nosso bem e o bem dessa humanidade, das pessoas que estão carentes, que estão necessitando de algo para poder para poder viver o melhor do amor de Deus, para poder viver o melhor do amor de Jesus Cristo. E nessa semana não é diferente, que nós possamos, em mais uma semana, viver esse amor. E aí estava aqui orando, jejuando, orando e refletindo sobre a palavra, orando e entendendo sobre todos os contextos que Deus vai nos dando. E aí pensando, né? Deus, ele nos coloca no caminho e a gente não imagina o que tem pela frente. E é até, eu diria, ignorância, né? A gente querer imaginar. Porque Deus já nos diz, viva o hoje, viva o momento e esqueça lá na frente. Porque lá na frente eu vou prover. Lá na frente vai cair o pão do céu. Lá na frente os corvos vão te alimentar. Eles vão trazer pão e carne. E você vai se sentir satisfeito. E a água vai jorrar, vai brotar da rocha. Você não precisa fazer nada. Você só precisa seguir o que eu estou te falando. Siga e faça o que eu estou te dizendo. E aí, quando as coisas vão acontecendo na nossa vida e que nós olhamos para essas experiências, quando eu digo a gente olhar para as palavras que foram escritas,
Essas palavras elas foram escritas por homens, né, homens e mulheres no caso também, teve a cooperação de mulheres, porém essas palavras foram escritas com base numa fundamentação divina, onde o Espírito Santo conduziu, e esse Espírito que é parte da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, eles, né, toda essa estrutura espiritual estava conduzindo essas palavras para que essas palavras pudessem, em algum momento, ser alimento para os seres humanos, né? No caso, as pessoas que refletem, que pensam, que meditam, que entendem, que buscam o conhecimento, que buscam estar em evolução. Aquelas que estão realmente dispostas a viver o novo. Então, porque existem, infelizmente, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que ainda não se identificaram com essas palavras, ainda não se identificaram com esse novo, com os desafios que a vida nos coloca. E esses desafios, eles nos tiram da nossa zona de conforto e nos projetam para novos ambientes, novos patamares, novas situações que são mais confrontantes, mais difíceis, porém que vão nos impulsionar cada vez mais. E aí quando a gente olha para a palavra, nós tiramos os ensinamentos. E na nossa dubialidade, ou seja, ao questionar, ao duvidar daquilo, a gente olha para o que foi escrito, e aí nós olhamos com um olhar espiritual e tiramos dali aquilo que nós necessitamos para nos manter fiéis, firmes no propósito de Deus. E aí, quando as coisas vão acontecendo, pois nós não ficamos esperando, nossa, mas vai acontecer algo, mas calma, vai tudo acontecer no seu tempo. E quando nós vamos acompanhando todo o processo, as coisas vão acontecendo e no momento correto as coisas acontecem. No momento correto, a peça do xadrez ela é movida. E aí eu fiquei refletindo, né? Pensando sobre um xadrez, um jogo de xadrez. O jogo de xadrez, ele tem, para quem não conhece, é um jogo muito interessante. Vale a pena você desprender tempo entendendo e aprendendo, né, esse jogo, porque é muito melhor você aprender um jogo de xadrez, um jogo desse, onde você vai raciocinar, você vai se colocar em desafio, do que você ficar assistindo algo que não vai te trazer conteúdo algum. Ah, mas o que seria isso? Eu sempre digo isso e eu sempre bato nessa tecla. Você ficar assistindo a vida dos outros passar pela tela do seu celular. Você ficar assistindo a mídia colocando coisas dentro da sua casa que não vai te construir, não vai ajudar na construção da sua família, mas sim está destruindo aos pouquinhos, com pequenas doses, está destruindo a sua família, mostrando que muitas vezes o seu cônjuge, seu marido ou a sua esposa não faz aquilo que você gostaria que fosse feito. E aí você perde tempo com essas coisas, essas futilidades. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Então, imaginando o jogo, um tabuleiro de xadrez, as peças elas são movidas com cautela para que você mantenha toda a estrutura da formação ali, né? Toda a formação do reinado, vamos dizer assim, porque trata-se de uma proteção de um rei e de uma rainha. Então você mexe com cautela para que você mantenha o mais longe possível até salvar o seu reinado, o seu reino, né? O seu castelo ali, a sua estrutura. E aí, levando isso para
um tabuleiro de xadrez onde nós somos as peças que estão sendo movidas, e nesse tabuleiro de xadrez existem mais e mais pessoas ali envolvidas, e você vê que cada um vai sendo movido num tempo, cada um vai sendo usado no momento, no devido momento, no momento correto ali. E aí você vai entendendo toda essa estrutura, o que Deus quer e aonde Ele quer e do jeito que Ele quer. Aí você fala, nossa, as coisas não são do meu jeito, não são do meu tempo. Porque se fossem no meu tempo, talvez eu já teria colocado os pés pelas mãos e teria colocado tudo por água abaixo. Por quê? Porque as estruturas não estavam bem formadas. E aí, por essa questão das estruturas não estarem bem formadas, ao colocar muita carga sobre essa estrutura frágil, no meio do caminho, isso seria todo desmoronado. Ao colocar muita pressão nessa peça que está ali no tabuleiro e já colocar ela para o combate, para o conflito, jogar ela para frente, talvez ela seria derrubada no meio do caminho e não cumpriria com o propósito que ela tem para a sua vida. Se a gente pegar, aqui eu estou olhando aqui para Atos dos Apóstolos, e se a gente pegar aqui em Atos dos Apóstolos, onde Paulo ele foi um grande protagonista dessa história, Paulo ele começa toda a sua trajetória e ele recebe toda uma instrução, por mais que tenha sido rápido, mas ele recebe uma instrução. Só que durante a vida dele, ele já teve todo um ensinamento, toda uma base, uma fundação e uma fundamentação para que ele pudesse estruturar tudo isso e que ele fosse usado lá no momento correto para que essa peça, que é Paulo, no tabuleiro da sua vida, ela fosse usada no momento correto e ela suportasse as pancadas, e ela suportasse os desafios, e ela suportasse todos os obstáculos que viessem no meio do caminho, e ela transpusesse, né? Ela bypassasse, ela sobrepusesse aquilo ali, ela pularia aquela etapa, passaria aquela etapa, ele subiria aquele degrau. Então, todas as referências querendo demonstrar o que Paulo precisou passar, se estruturar para poder viver a glória de Deus, para viver o melhor que Deus teria para ele no momento oportuno, no momento certo. E aí olhando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, em versículo 16, Paulo estava na sua trajetória, já havia recebido os sinais de Deus, ou seja, ele já entendia e ele já passava adiante, ele já ensinava tudo isso. E aí ele diz aqui, ora, no capítulo 17, depois você leia na sua Bíblia, abra sua Bíblia aí em Paulo e leia, faça essa leitura para que você também mentalize, para que você entenda essas palavras. E eu costumo dizer assim, quando a gente olha para a palavra e a gente começa a viver, a gente começa a se abrir e colocar o nosso espírito nisso, a nossa alma ela vai sendo alimentada de uma palavra e o entendimento ele vem sobre tudo isso. E aí diz assim, capítulo 17, versículo 16. Ora, tomar um café. Ora, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo quando viu a cidade tão entregue à idolatria. O espírito dele estava incomodado dentro dele por ver tanta superficialidade, tanta coisa
superficial, tanta banalidade. Tantas pessoas se encontrando com algo que não lhes traria nada de bom. E olhando para os dias de hoje, eu fico mentalizando, olhando a vida, né? E olhando as pessoas, e vendo as pessoas muitas vezes encostadas nos cantos e olhando para a vida em si, e eu fico pensando, né? O que será que está passando na cabeça dessa pessoa? O que ela está mentalizando, o que ela está entendendo? E muitas vezes a gente vê as pessoas idolatrando coisas, bens materiais, dinheiro. E aí eu olho e falo, meu Deus, que pobreza, quanta pobreza. A pessoa ficar ligada com esse tipo de coisa. Ela não entendeu o que é o real sentido da vida. E aí continuando, portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas religiosas, e diariamente no mercado com aqueles que o encontravam. Então, certos filósofos epicureus e estoicos enfrentaram, e alguns diziam: o que quer dizer este tagarela? Alguns outros, ele parece ser um pregador de deuses estranhos, porque lhes pregava a Jesus e a ressurreição. Ou seja, Paulo estava pregando a verdade, Paulo estava pregando algo que era real, que realmente ia lhes trazer o alimento. Porém, na crença deles, na cabeça deles, naquilo que eles carregavam no coração deles, eles olhavam e falavam: ih, esse rapaz aí está falando algo que é só mais um. Sabe isso aqui que a gente acredita? Eu me coloco na situação, eu fico doido com isso aí. Eu olho assim, aí eu me coloco ali naquela situação para fazer como se eu fizesse parte daquele contexto. Sabe esses aí que estão aí, ó, esse rapaz aí que está falando aí? Ele está falando coisas que é praticamente como o que a gente vive aqui, e é só mais um que quer se aparecer. É como nos dias de hoje, alguém pegar e começar a falar algo que vai te motivar, incentivar, e aí o outro olha e fala: ixi, isso aí é só mais um coaching aí que está querendo se aparecer, que está querendo o holofote na mídia. E quando nós olhamos para a realidade, não é somente aparecer, mas é sim, muitas vezes, nós temos que olhar para certas pessoas com dúvida, com questionamento, né, na verdade, questionando o que será que se esse tem, o que ele está carregando? Mas muitas vezes esse está querendo realmente trazer algo poderoso para a sua vida e que vai te tirar de situações, de enrascadas, de problemas. E muitas vezes a gente fecha o nosso coração porque nós já vivemos situações, palavras, pregações ou algo do tipo que mostraram coisas que não são para nós. Se a gente for olhar, esses são idólatras de coisas e não aqueles que vivem realmente a palavra de Deus. E aí acabam confundindo esses que querem fazer as boas obras. Acabam confundindo a cabeça das pessoas, e aí eles olham, identificam todos como a farinha do mesmo saco. E aí continuando. E tomando, levaram... porque eles pregavam a Jesus a ressurreição. E tomando, levaram ou seja, pegaram Paulo, né? Paulo e Silas, que eles estavam caminhando junto, caminhem sempre de 2 em 2. E tomando, o levaram a Areópago, dizendo:
nós poderíamos saber que nova doutrina é esta, da qual tu está falando. E aí, então, Paulo ficou, aí, só passando aqui, né? Eles fizeram uns questionamentos. Então, Paulo ficou em pé no meio e disse: homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois supersticiosos. Ou seja, Paulo estava querendo abrir os olhos deles e dizer: olha, tudo isso aí que vocês vivem é superstição, isso aí não faz sentido. Mas é normal isso? Nos dias de hoje? É normal a superstição? O pé de coelho, a fita vermelha, sei lá, tem N coisas aí, dente de alho, pisar com o pé direito, tudo isso é superstição, a partir daquilo que nós colocamos para dentro do nosso templo sagrado, o templo que nós carregamos o Espírito Santo. Então, é até interessante, né? Outro dia acabou acontecendo um fato conosco. A gente acabou, um carro bateu no nosso carro, e aí eu fiquei olhando, eu falei, não, eu não acredito nesse tipo de coisa, né? Porém, se confirmou com a minha esposa. Aí assim, um pé de coelho, uma fita vermelha ou algo do tipo não vai nos livrar do que deve acontecer. Porém, o mal olhado, ele existe. A partir daí eu comecei a entender algo poderosíssimo, que é algo que eu olhava e falava, não é possível. Mas no mundo espiritual existe esse tipo de coisa. E aí, é até engraçado isso que eu estou falando aqui. Aconteceu o fato, a minha esposa me ligou, olha, um caminhão bateu no nosso carro. Falei, tudo bem, tá tranquilo, fica de boa, não vamos se desesperar. Se você não conseguir resolver, eu vou até aí. E aí, beleza, passou, resolveu tudo, ela foi pro trabalho, né? Foi levar as crianças para a escola e foi pro trabalho dela. E aí à noite, quando ela voltou para casa, que ela voltou mais cedo, né? A gente conversando, e aí eu falei assim, nossa, não sei porquê. Ela falou para mim assim, nossa, eu não sei porquê, algo queimou no meu coração aqui, que fulano de tal, eu pensei ali por volta de um tal horário, umas 10 horas da manhã, 10 e meia, que fulano de tal, ele ficou olhando e comentando. E no mesmo momento, eu estava em casa, e isso queimou no meu coração também. Ou seja, a minha esposa sentiu isso, e eu senti em casa, ou seja, nós não estávamos juntos. Cada um estava em um lugar, mas a gente teve a mesma percepção de uma pessoa que estava colocando algo, tentando colocar algo que pudesse nos barrar. Mas a gente olhou e falou, ei, está repreendido, em nome de Jesus Cristo, tudo isso aí. Isso não vai prosperar, porque nós temos algo muito maior. Ou seja, se eu ficar acreditando, se eu ficar vivendo essa caca que foi colocada, eu não vou viver a minha vida, eu não vou viver isso que Deus tem. Eu vou ficar vivendo a idolatria, eu vou ficar vivendo embasado em crenças que vêm dentro de nós. E aí, continuando aqui, né? Supersticioso. Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito para o Deus desconhecido. Ou seja, eles nem tinham um Deus realmente, que eles, vamos dizer assim, ali servia qualquer Deus. Este, portanto, ao qual reverenciavam sem conhecer, é o que vos declaro. Ou seja, eu vou apresentar o Deus da vida, o Deus que fez todas as coisas,
o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação, para que eles buscassem o Senhor, se talvez palpando possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência. Ou seja, nós somos a descendência de Deus. Nós não podemos pegá-lo, tocá-lo, mas nós podemos viver uma experiência junto dele. Nós podemos sentir a presença de Deus a partir do momento que nós nos colocamos à disposição, a partir do momento que nós tiramos tudo aquilo que nós acreditamos. Aí nós podemos viver o extraordinário, a plenitude de Jesus Cristo. Nós podemos viver algo muito maior do que aquilo que nós acreditamos. Quando nós nos colocamos, nós nos despimos, nós nos fechamos no nosso canto e ali nós vivenciamos realmente toda essa experiência de Deus. E Paulo vem dizer aqui: você não vive algo que você vê em Jesus Cristo, mas você vive algo que você sente, que você percebe, que você acessa, que você se liga e você recebe a recíproca do Pai. Através desse Espírito Santo que você carrega, você tem esse acesso, você tem essa liberdade, você tem esse poder de se conectar com Deus. E essa peça do xadrez que vem se mover, Paulo, ele ficava tempos, dias, anos nos lugares, aguardando o próximo passo, aguardando o próximo movimento dessa peça do xadrez. E assim ele construiu um legado, assim ele levou o evangelho adiante, assim ele pôde aumentar, elevar essa igreja, esse templo sagrado que é o Jesus Cristo vivo, ressuscitado, para nos dias de antes, né, no passado, e que se ressuscita e que se renova todos os dias através de nossa vida. Amém? E essa é mais uma manhã de espiritualidade, mais uma peça do xadrez que nós movemos. E essa semana que se passou, né, é uma semana que eu agradeço muito, pois eu pude aprender muito, eu pude entender e colocar através dos exemplos, dos meus exemplos, da minha paciência, de mostrar os caminhos, viver o extraordinário junto com a minha família, eu com a minha esposa e eu com as nossas filhas. E assim nós pudemos ter momentos de qualidade, momentos de geração de memória, momentos de evolução. Eu fiquei olhando, eu falei, nossa, como é bom viver essa evolução. Por quê? Porque nós vivemos num momento de tranquilidade dentro da nossa casa, onde nós tiramos coisas que estavam sujando o nosso lar e nós colocamos graças e bênçãos dentro da nossa casa, para que assim nós pudéssemos viver mais leves. É forte, hein? E cada momento que eu vivia e via as coisas acontecendo, eu dava graças ao Senhor. Obrigado, Senhor,
porque tudo isso é muito bom e me agrada. Tudo isso é muito bom e me ajuda na minha evolução como ser humano. E eu vejo que ajuda na evolução da minha esposa como uma mulher e como ser humano. E na vida das nossas filhas. Apesar delas quererem outra coisa, mas aquilo estava contribuindo para a evolução delas também. E eu desejo que isso contribua para a evolução da sua casa, da sua família também. Ao remover todas essas sujeiras de dentro da sua casa e colocar coisas abençoadas, coisas gloriosas dentro do seu lar. Alimento sagrado que vem para frutificar, para trazer boas novas. E vamos cantar uma música aqui que eu estou ensaiando aqui junto. Quero colocar minhas filhas também para ensaiar essa música junto, para a gente logo mais tocar, cantar ela aqui, né? Que é Puro e Simples. Puro e simples. Que nós possamos ser puros e simples como as crianças. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe e meu irmão, e esse aqui é você. Esse aqui é você, e esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. Quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? E eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Amém! Mais uma manhã que a gente vive o extraordinário de Deus. Fala, Jorge! Que Deus abençoe sua vida, sua família, irmão. Estamos aí numa manhã de espiritualidade, passando aí um pouco do que Deus tem para nós, levando a palavra de Deus, o evangelho e o que Deus tem, o louvor, a glória toda para Deus aí. Que Deus abençoe seu dia, sua semana aí, irmão. E nessa semana,
que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela nossa vida, obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, todos os dias, todas as manhãs. A renovação que nós recebemos a cada amanhecer, todo o respirar que nós recebemos a cada dia e a oportunidade de viver as maravilhas do Teu reino, da tua glória, da Tua graça, Senhor. E nesse dia que se inicia, entrego em Tuas mãos, Pai, a minha vida, a minha família, entrego em Tuas mãos os nossos planos, os nossos projetos, entrego em Tuas mãos, Senhor, cada um que aqui passar, a família de cada um, que o Senhor possa habitar nessas famílias, que o Espírito Santo ele se acenda as chamas desse fogo sagrado, desse fogo que ilumina, que aquece e que traz vida para os lares de todos os cantos do mundo. E nessa manhã, nessa semana, que nós possamos ser luz para aqueles que estão desanimados, desconfiados, que estão esmorecidos, Senhor, que nós possamos levar um pouquinho de energia para que essas chamas elas sejam reacesas, para que elas recebam o fôlego da vida, que elas recebam algo novo e assim elas se restabeleçam diante de Ti, diante do Teu amor, dos Teus exemplos, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Aí, tamo junto, irmão. Amém, irmão. Amém. Coração enorme, o meu, o nosso, e tudo isso para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Tamo junto? Bora para cima, bora fazer o que Deus tem para nós aí, que nós não paremos no caminho diante daquilo que Ele coloca, diante dos desafios que Deus coloca para nós todos os dias de nossa vida. Valeu, irmão. Fiquem com Deus aí. Eu vou deixar o link aqui da gravação toda aí. Tamo junto.